Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Que todos estejam se cuidando. Bom, aqui quem fala é o professor JJ e estamos aqui para mais uma aula de matemática sobre as equações do primeiro grau, certo? Bom, espero que vocês tenham assistido à primeira aula sobre equações, que hoje a gente vai dar continuidade sobre este assunto, certo? Então, né, sem mais delongas, bora lá para a nossa aula. Bom, a gente, né, na aula anterior introduzimos, né, o conceito de equação, né, o que é, né, essa danada da equação, e agora a gente vai falar sobre a incógnita, né, de uma equação. O que será essa incógnita de uma equação? Bom, as incógnitas, né, de uma equação são os números desconhecidos, né? São aqueles números que a gente quer saber qual é o seu valor. Normalmente, né, uma incógnita ela é representada, né, por uma letra do alfabeto da língua portuguesa. Por exemplo, na equação 3x menos 1 igual a 8, a incógnita, né, é a letra x. A incógnita, aliás, uma equação, como a gente viu na aula anterior, né, é uma expressão, né, que contenha números, letras e uma igualdade. Né? Na verdade, a equação, né, é uma igualdade de uma expressão que contenha números e letras, né? Além, logicamente, de operações. Bom, outro exemplo, na equação 2x mais z igual a 13. Nesse caso, a gente tem duas letras, então as incógnitas são as duas letras, ou seja, o y e também o z, tá certo? Então as incógnitas elas sempre, né, vão ser representadas por letras. Normalmente utiliza-se o X, o Y e o Z, né? São as letras mais utilizadas nas equações. Porém, pode ser utilizado a letra A, a letra B, a letra C e por aí vai, certo? É porque geralmente utilizamos, né, a letra X e também a letra Y, ok? Quando a gente fala em relação à solução ou raiz, né, de uma equação, você pode falar, professor, o que é a solução ou, né, a raiz de uma equação? Veja só, 23 é solução ou raiz da equação x mais 8 igual a 31? Você fala, como é que eu vou saber, professor? Para você descobrir a solução ou raiz de uma equação, você tem que descobrir qual é o valor da incógnita, ou seja, qual é o valor de x para que eu possa somar 8 e obter 31. Na pergunta, ela me deu um valor, 23, e pergunta se esse 23 vai ser solução ou raiz desta equação. Então, qual é o procedimento que devemos realizar? Vamos substituir o x pelo número 23. Logo, né, teremos o seguinte, 23, né, que é o valor de x, mais 8 igual a 31. Se você somar 23 mais 8, você vai ver que vai dar 31. 31 igual a 31. Então, quando a gente obtém, né, uma igualdade verdadeira, porque isso aqui é uma igualdade verdadeira, porque 31 é igual a 31. Então, quando você encontra, né, o valor de x, ou substitui, né, um número no lugar do x, e obtém uma igualdade verdadeira, então a gente pode dizer que o número 23 é solução ou raiz da equação. Então, né, você descobrir a solução ou a raiz da equação, nada mais é do que você encontrar um valor que substitua, né, a incógnita da equação para que se tenha uma igualdade verdadeira. E para esta equação, x mais 8 igual a 31, a solução para ela é o número 23. Ou seja, numa equação, né, com apenas uma incógnita, né, porque só temos o x como incógnita, a solução para ela é o número 23. Ok? Vejamos, né, outro exemplo. Entre os números 5 e menos 1, qual será a solução ou raiz da equação 4x mais 7 igual a 3? Para esse exemplo, né, quem estiver assistindo aí, você pode pausar, né, o vídeo e tentar descobrir qual deles vai ser solução ou raiz, né, da equação. Né? Caso contrário, se você ainda não entendeu, né, e não consegue responder, pode continuar que a gente vai, né, prosseguir, ok?
Bom, para isso, né, a gente tem dois valores que a questão nos deu, o 5 e o menos 1. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou substituir, né, o x por 5 e depois vou substituir o x por menos 1. E vou ver se em ambos os casos, só em um ou em nenhum, né, vamos conseguir obter uma igualdade verdadeira. Vamos lá? Primeiro, para x igual a 5, né, porque os números 5 e menos 1. Para x igual a 5, a gente vai ter o seguinte, 4 vezes x, mas quem é o x? 5. Então, vai ser 4 vezes 5 mais 7 igual a 3. 4 vezes 5 vai ser igual a 20. 20 mais 7 igual a 3. Será que 20 mais 7 vai ser igual a 3? Como a gente já está vendo, não é, né? Pois 20 mais 7 igual a 27. E 27 é diferente de 3, tá certo? Então, se deu, né, diferente e não uma igualdade verdadeira, a gente, né, sabe que o número 5 não vai ser solução ou raiz desta equação. Então, o número 5 já não é solução desta equação. Será que o número menos 1 vai ser? Vamos verificar. Para x igual a menos 1, temos que 4 vezes menos 1 mais 7 igual a 3. 4 vezes menos 1 vai dar um resultado de menos 4. E menos 4 mais 7 vai ser sim igual a 3. Pois, né, a gente vai fazer uma simples operação. Número negativo com positivo, subtrai e conserva o sinal do maior. Ou, né, um número negativo com um positivo. Você pode pensar da seguinte forma. O negativo é uma dívida, né, e o positivo é um saldo, né? Então, se você está devendo R$ 4 e pagou com 7, você vai ter um troco de R$ 13, né? Então, menos 4 mais 7 vai ser igual a 3. E 3 é igual a 3. Portanto, temos uma igualdade verdadeira. Logo, o número menos 1, ele é sim solução ou raiz da equação 4x mais 7 igual a 3. Ok? E, para a gente finalizar, eu trouxe, né, mais um exemplo, tá certo? Que este exemplo foi aquele da última aula, para quem assistiu, né, a videoaula. Eu deixei esse exemplo para vocês fazerem em casa, ok? Então, espero que vocês tenham feito. Caso não tenham feito, novamente vocês podem pausar o vídeo e responder, né? E depois que obtiver o seu resultado, você clica para continuar e ver se conseguiu, né, acertar. O exemplo diz o seguinte: Carlos tinha um certo número de figurinhas. Ele ganhou 25 figurinhas e ficou com 54. Quantas figurinhas ele tinha? Como é que a gente vai fazer para responder isso? Bom, a gente vai tirar a solução ou raiz da equação. Primeiro passo, vamos montar uma equação, porque aqui é um problema, então eu tenho que montar a equação. Então, primeira coisa, vamos interpretar. Carlos tinha um certo número de figurinhas. Ele informou na questão qual era a quantidade de figurinhas de Carlos? Não. Então, o número de figurinhas de Carlos vai ser representado por uma incógnita, tá certo? Ou seja, vamos chamar esse número de figurinhas de x. Ele ganhou 25 figurinhas. Se ele ganhou, né, então ele vai ter o número de figurinhas que ele tinha mais 25, ou seja, x mais 25. E ficou com 54. Então, a equação que representa essa situação é a seguinte: x, que é o número de figurinhas, mais 25, que foi a quantidade que ele ganhou, igual a 54, porque ele ficou com 54. Logo, x vai ser igual a 29, ou seja, o número de figurinhas que ele tinha era 29. Por quê, professor? Porque se você substituir 29, né, no lugar do x, você vai ter 29 mais 25. E 29 mais 25 vai ser igual a 54. Então, a gente tem uma igualdade verdadeira. Então, isso, né, a gente pode concluir que 29 é a solução da equação x mais 25 igual a 54. Logo, Carlos tinha 29 figurinhas antes de ganhar as 25, certo? Espero que vocês tenham compreendido, né, como solucionar, né, ou tirar uma raiz de uma equação, né, sem precisar utilizar
outros métodos, certo? Ainda, né? Aqui é apenas uma introdução. Espero que todos tenham compreendido. Qualquer coisa, né, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Então, um abraço a todos, né? E tchau, tchau, e quem sabe, um até logo, tá? Se cuidem, pessoal.